Reflexão da palavra. Olha, meus queridos, na nossa reflexão, antes eu peço a você que vai ver depois esta palavra no nosso canal do YouTube, que se inscreva, deixe o seu like para nós lá no nosso canal do YouTube. Raiz do Nordeste é o nome do nosso canal, tá bom? Mas a palavra de hoje, nós vamos falar sobre o bom samaritano, ou o samaritano, o homem que veio de Samaria e que socorreu alguém que estava ferido no caminho, né? Como é essa história, Miranda? Está escrito lá em Lucas capítulo 10, versículo 30 até o versículo de número 37, que diz assim: um judeu estava viajando de Jerusalém para Jericó e foi atacado por bandidos. Eles o despiram, espancaram-no e o deixaram meio morto à beira da estrada. Por acaso apareceu um sacerdote, mas quando viu o homem deitado ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou por ele. Um levita aproximou-se e olhou para ele deitado ali, mas ele também passou do outro lado. Então apareceu um desprezado samaritano e, quando viu o homem, sentiu compaixão por ele. Aproximando-se dele, o samaritano acalmou suas feridas com azeite e vinho e as enfaixou. Em seguida, colocou o homem em seu próprio jumento e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, ele entregou ao estalajadeiro 2 moedas de prata, dizendo-lhe: cuide deste homem. Se a conta dele for mais alta do que isto, eu te pagarei na próxima vez que estiver aqui. Olha, esta parábola surgiu após o encontro de Jesus com um cidadão que se dizia muito santo, né? E perguntou para o Senhor qual era o maior mandamento, aquela coisa toda, lá em Lucas capítulo 10, versículo 27. Aí Jesus disse assim para ele: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Mas, Miranda, que histórias nós podemos tirar desta parábola do samaritano ou do bom samaritano? É necessário explicar primeiro quem era o samaritano. Era um homem que vinha da região de Samaria. E na Bíblia a gente vai entender que os judeus excluíam os samaritanos. Tanto que quando alguém viu Jesus falando com aquela mulher samaritana, quase caiu o mundo para os judeus que estavam com ele. Mas Jesus conta esta parábola para dizer que na vida nós não devemos excluir ninguém. O bom samaritano, ele veio após o sacerdote e o levita. Teoricamente, a compaixão deveria estar sobre o sacerdote. Deve ser assim também nos nossos dias atuais. Quem é o sacerdote hoje? É o pastor, é aquele homem que cuida do rebanho do Senhor. E muitas vezes nós não vemos isso. Eu já até contei aqui que o pastor Claudionor de Andrade, saudoso em memória, né? Numa certa palestra ele falou assim: olha, hoje nós estamos vendo pastores, grandes líderes andando de carro blindado, carro de R$1 milhão, moram em casa de condomínio fechado, que custam tantos milhões de reais, e muitas vezes seus obreiros estão lá no interior, na sequidão do sertão, etc e tal, e não se tem coragem de vender para ajudar.
ou andar num carro mais simples, mas não deixar os seus obreiros passarem por certas dificuldades. A situação aqui foi praticamente a mesma ou parecida, porque o sacerdote, ao invés de cuidar desta ovelha, passou de largo. A Bíblia diz que ele só olhou e foi embora. Vinha o levita, quem era o levita? As pessoas hoje têm levita como a pessoa que canta, que louva a Deus. Mas na antiga lei, ou na antiga aliança, na lei de Moisés, o levita era quem cuidava do templo. O camarada cuidava. O que é cuidar? É zelar, é varrer, é passar o pano, é pintar as paredes, é cuidar do templo. Esse era o levita. Tem gente hoje que só quer cantar, ainda diz assim: eu sou levita, manda ele passar o pano do chão da igreja que ele não quer. Mas o levita era essas pessoas que cuidavam do templo. Aliás, tem uns que dizem assim: eu vivo da obra de Deus, eu sou um levita, mas aí é um levita somente para enricar, para sugar as ovelhas do Senhor. O levita não tinha riqueza. Aliás, nem casas eles tinham, eles viviam no templo, por isso que eles viviam do templo. Porque não foi determinado para eles terra como foi para as outras tribos de Israel. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado, irmãos, com os sugadores da igreja. Cuidado com eles. Depois eu vou até fazer aqui um vídeo também sobre a questão de dízimo, para ver o que é que diz a palavra de Deus sobre isso. Mas não perdendo o foco aqui, este homem levita também passou de largo e não deu assistência àquele homem que estava caído, necessitando de um socorro. Quantas vezes, irmão, quero chamar a sua atenção agora. Quantas vezes você já viu alguém caído, em dificuldade, e passou de largo? E tem gente que ainda diz assim: não, eu sou amigo. Tem outros que dizem: eu sou uma pessoa muito boa. Tem uns que falam: eu sou uma pessoa muito humilde. Mas na hora que vê alguém em dificuldade, passa por longe, como passou o sacerdote e como passou também o levita. Observe que ambos eram teoricamente judeus, hebreus, mas deixaram o seu companheiro, sua ovelhinha, morrendo ali com aquela dificuldade. Aí Jesus vai dizer assim: mas vindo um samaritano, ou seja, Jesus estava só passando na cara daquele sujeito, que quem correu ali ou quem passou, viu e parou para socorrer aquele aquele judeu, foi um samaritano. Homem excluído. A Bíblia vai dizer que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas aquele homem samaritano teve compaixão. A Bíblia vai dizer que ele teve compaixão daquele que estava caído. Irmãos, precisamos ter compaixão uns pelos outros. Precisamos ajudar uns aos outros. Não é matar, não, quem já está morrendo, não. É chegar e ajudar, é dar as mãos. Nós somos irmãos, crentes, vamos morar no céu, ou dizemos que vamos morar no céu. Por que não ajudar os nossos irmãos? Por que não fazer como fez este samaritano? A Bíblia vai dizer que ele parou, olhou, viu aquela pessoa ali cair, doente. Ele podia ter ido embora também, poderia ter olhado e ter dito: isso é um judeu, deixa para lá, vou-se embora. Não, ele parou e olhou. Por quê? Porque o coração dele estava cheio de amor, cheio de compaixão. O que nós cristãos devemos ter, irmãos. Se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que ter compaixão pelas vidas. Eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que praticar o amor de Deus através também da caridade e levar alegria a estas pessoas,
pegando elas, tomando pela mão, levantando, cuidando das suas feridas, como fez aquele samaritano. A Bíblia vai dizer que ele parou, olhou, pegou aquele homem, pegou o seu azeite, o seu vinho, tratou as suas feridas, desceu do seu jumento, irmãos. Ele pegou o cidadão e colocou no seu lugar. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos colocar no lugar daquele que está ferido, sangrando, com dificuldade. Tratou, levou para aquela hospedaria. Chegando lá, chamou a pessoa e disse: olha, está aqui, esse dinheiro aqui é o pagamento para você terminar de cuidar dele. Mas se isso aqui não for suficiente, for pouco, quando eu voltar por aqui, você vai me dizer quanto gastou a mais e eu irei lhe pagar, lhe recompensar. Observe o que ele fez. Ele levantou o homem, tratou as suas feridas, ainda deixou ele hospedado numa situação boa, confortável e com alguém cuidando daquele cidadão. Por quê? Porque o coração dele estava cheio de amor e compaixão. Assim tem que ser o nosso também. Se Deus é amor e Ele está em nós, nós precisamos amar os nossos irmãos. Nós precisamos amar pessoas, mas é inimigo, mas tem que ser amado, irmãos. Que amor tenho eu, se não amar os meus amigos e os meus inimigos? Foi uma ordem de Jesus. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Este cidadão, ele amou e ele cuidou e ainda o deixou em segurança para a glória do nome de Jesus. Que esta lição habite hoje no meu e no teu coração, para que de nossa parte não haja exclusão de ninguém. Se queremos ser cidadão do céu, precisamos amar a todos, abençoar a todos e cuidar daquele que está necessitado, para a glória do nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe.